Olá pessoal, sou o engenheiro André Kirsten e nesse vídeo quero mostrar quais são as verificações que devemos fazer em um projeto de fundações com estacas. Então, a primeira coisa que devemos fazer é obter as reações nas estacas. Isso pode ser obtido pelo método de Knock-Inverted, por exemplo. Aqui temos a equação do método, em que Ni é a força vertical em cada estaca, F é a força vertical aplicada no bloco de fundação, aqui temos o número de estacas, momento do setor em X, K seria a rigidez para cada estaca, e Y e X são as coordenadas X e Y da estaca. Caso eu não considere o efeito de grupo, eu considero a rigidez, KI, de cada estaca igual entre si. Então posso dizer que todas as estacas têm rigidez igual a 1, por exemplo. Se eu considerar o efeito de grupo, então eu coloco a rigidez real de cada uma dessas estacas. Para considerar isso, eu preciso do recalque em cada uma das estacas. Como é que eu faço para distribuir uma força horizontal aplicada no bloco de fundação, por exemplo? Vamos supor que eu tenho uma força horizontal em X aqui, de 10 toneladas. Aqui eu tenho 10 estacas no bloco, então o que se faz geralmente é pegar essa força e dividir pela quantidade de estacas. Então 10 toneladas sobre 10 estacas seria 1 tonelada para cada estaca, de força horizontal. Outra verificação bem importante que eu devo fazer é com relação à resistência geotécnica. A primeira consideração que eu devo fazer é com relação à diferença entre a resistência estrutural de uma estaca e a resistência geotécnica. Então é muito comum que se encontre catálogos de fabricante de estaca pré-moldada, por exemplo, onde eu tenho a carga de catálogo, que seria qual a carga estrutural máxima que a minha estaca aguenta. Essa carga estrutural seria devido ao material da estaca, concreto, aço. E a carga estrutural é diferente da carga geotécnica. A carga geotécnica da estaca é qual é a força vertical máxima que a minha estaca pode receber, considerando as características do solo que ela atravessa e do solo da ponta da estaca. Então tem que considerar o tipo de solo e o número de golpes do ensaio SPT em cada metro que a estaca atravessa aqui. A resistência geotécnica da estaca muitas vezes é bem menor que a resistência estrutural dela. Então, qual a informação que eu preciso para calcular a resistência geotécnica? Eu preciso da sondagem do solo. A sondagem mais conhecida aqui no país é a sondagem SPT. Por meio dessa sondagem, eu consigo identificar as camadas de solo, como o tipo de solo, areia, argila, silt, e o número de golpes SPT por profundidade atravessada. Então aqui eu tenho um exemplo de relatório SPT. Em 1 metro tem o SPT 12, 2 metros 13 e vai indo. Bom, eu sei que eu preciso da sondagem, mas quantas sondagens eu preciso? Então, quem me diz isso é a norma NBR 8036. O que ela fala? Para a área de projeção em planta, do edifício ou casa, até 200 metros quadrados, eu preciso de 2 furos de sondagem, pelo menos. Entre 200 e 400 metros quadrados, eu preciso de pelo menos 3 furos de sondagem. Agora, até 1.200 metros quadrados de área, eu preciso de um furo de sondagem a cada 200 metros quadrados. Entre 1.200 e 2.400 metros quadrados, eu preciso de um furo de sondagem a cada 400 metros quadrados, no que exceder 1.200 metros quadrados. E quando eu tiver um estudo preliminar, só para viabilidade, eu preciso fazer um furo de sondagem a cada pelo menos 100 metros, com no mínimo 3 furos de sondagem. Outra coisa que é importante sobre estacas é qual o modo de transferência da carga na estaca. Quando eu tenho uma carga vertical aplicada no topo de uma estaca, eu tenho dois modos de transferência: por atrito lateral e por resistência de ponta. Então, a carga geotécnica da estaca é a soma do atrito lateral com a resistência de ponta. Como que eu posso calcular essa carga geotécnica? Os métodos mais conhecidos aqui no Brasil para cálculo dessa carga geotécnica são os métodos de Aoki Veloso, Decor Quaresma e Teixeira. Vamos ver um exemplo no método de Aoki Veloso. Esse exemplo foi extraído do livro Fundações em Estacas. Então, tem uma estaca com seção quadrada, 30 por 30 e do tipo pré-moldado. Aqui tem os fatores utilizados no método de Aoki Veloso, que o fator de correção é F1 e F2, que depende do tipo de estaca, e tem os coeficientes K e a razão de atrito alfa, que são
utilizados no cálculo da resistência geotécnica. Então, a minha resistência geotécnica é igual ao atrito lateral mais a carga de ponta. Meu atrito lateral vai ser igual ao somatório das camadas que eu tenho aqui, vezes αk, vezes o SPT médio da camada de solo, dividido por F2. E a minha resistência de ponta vai ser igual à área de ponta da estaca, vezes K, vezes o NSPT da ponta da estaca, dividido por F1. Repare que aqui eu tenho a sondagem SPT. Eu tenho os tipos de solo atravessado pela estaca e tenho os valores de SPT ao longo dela. Vamos aos cálculos. Primeira coisa, eu tenho uma estaca do tipo pré-moldada, então o fator F1 é 1, mais a dimensão da estaca sobre 0,8. Então é 1 mais 0,3 sobre 0,8, que é 1,375. Meu fator F2 é igual a 2 vezes F1, 2,75. Perímetro da estaca, nesse caso aqui, é 4 vezes 30, 120 centímetros. E a área da estaca é igual a 30 vezes 30, 900 centímetros quadrados. Vamos calcular o atrito lateral na primeira camada de solo atravessada pela estaca, que é essa camada de argila mole, que tem SPTs de 0, 0, 0 e 1. Então, meu SPT médio é igual a 1 dividido por 4, que é o número de SPTs aqui da camada, dá 0,25. Como é uma camada de argila, o meu valor de K é 0,2 MPa, que equivale a 2 kg por centímetro quadrado. E o alfa equivale a 6%. Então, meu atrito lateral é igual a 2 vezes 6%, vezes 0,25, dividido pelo F2, que é 2,75, vezes o perímetro e vezes a espessura da camada de solo, que vai de 0 até 5 metros. Então, são 500 centímetros. Então, o atrito lateral na primeira camada de solo é igual a 0,65 tonelada-força. Na segunda camada de solo, eu tenho os SPTs de 7, 9, 8, 12, 14 e 10. Então, eu somo esses SPTs e divido por 6, que é a quantidade deles. Meu SPT médio deu igual a 10. O meu atrito lateral vai considerar esse fator K, que é igual a 1 MPa, que equivale a 10 kg por centímetro quadrado, e o alfa de 1,4%. A espessura da camada vai de 5 até 11 metros, então são 6 metros de espessura, 600 centímetros. Então, meu atrito lateral na minha camada 2 é igual a 36,65 tonelada-força. Agora eu vou olhar a minha terceira camada de solo, que são esses últimos 2 metros, entre 11 e 13 metros. Eu tenho SPT 16 e 20, a média dos dois é 18. Meu solo continua sendo areia, então continuo usando esses fatores aqui, né? E eu tenho 2 metros de espessura, 200 centímetros. Então, meu atrito lateral na terceira camada de solo é igual a 21,99 tonelada-força. O atrito lateral total vai ser a soma do atrito lateral na camada 1, com o atrito na camada 2 e com o atrito na camada 3. Então, tem uma resistência de atrito lateral total de 59,29 tonelada-força. Agora vamos calcular a resistência da ponta da estaca. Meu NSPT da ponta da estaca é igual a 22. Eu tenho esses fatores aqui, de K e alfa. Então, a resistência da ponta é igual ao valor de K, vezes o NSPT da ponta, dividido por F1, que é 1,375, vezes a área da ponta da estaca, que é 900 centímetros quadrados. Então, a minha resistência de ponta da estaca é igual a 144 tonelada-força. A minha resistência geotécnica vai ser igual à soma do atrito lateral com a carga de ponta, ou seja, 59,29 tonelada-força mais 144 tonelada-força, que é igual a 203,29 tonelada-força. Será que eu posso usar diretamente esse valor? A resposta é não. Vamos ver a seguir. A NBR 6122, no seu item 6.2.1.2.1, diz o seguinte: o fator de segurança global a ser utilizado para a determinação da carga admissível é 2. Para se chegar à força resistente de cálculo, o ponderador deve ser igual a 1,4. Então, se eu vou analisar a carga admissível, eu estou analisando a força característica que está aplicada aqui na estaca, a força vertical característica. Então, minha resistência admissível vai ser igual a 203,29 sobre 2, que é 101,65 tonelada-força.
E eu tenho que atender a essa verificação aqui. FK, que é a força vertical lá no topo da estaca, mais o peso próprio da estaca tem que ser menor ou igual à resistência admissível dela. Já se eu fizer uma análise com relação ao estado limite último, então a minha resistência para o estado limite último é igual a 203,29 sobre 1,4, que daria 145,21 tonelada-força. Então, nesse caso, eu tenho o coeficiente ponderador das ações de cálculo vezes FK, que seria a força vertical característica, mais o peso próprio. Então, eu tenho a força de cálculo aqui. E essa força de cálculo tem que ser menor ou igual que a resistência para o estado limite último. Eu posso considerar a resistência de ponta da estaca de forma integral sempre? Então, a resposta para isso é não. Para estacas de deslocamento, como estaca franca e estaca pré-moldada, é possível considerar a resistência de ponta da estaca de forma integral. Porém, em estacas de substituição, como estaca Strauss, escavada, hélice contínua, isso não é recomendável. É corrente no meio técnico a utilização da resistência de ponta nas estacas de substituição com um valor equivalente a 25% da resistência lateral da estaca, que equivale a 20% da resistência geotécnica total. Esse critério é da antiga norma de fundações, NBR 6122 de 96. Mas por que eu devo limitar a resistência de ponta nas estacas de substituição? Isso ocorre devido ao processo executivo. Devido ao processo executivo das estacas de substituição, eu posso ter desprendimento de solo na ponta da estaca, solo fofo, então eu não posso considerar de forma integral a resistência de ponta da estaca. O que aconteceria no nosso exemplo se fosse utilizada uma estaca de substituição? Nesse caso, se a resistência de ponta fosse limitada a 25% do atrito lateral, obteríamos uma resistência de ponta igual a 14,82 tonelada-força, bem menor do que obtemos fazendo o exemplo da estaca pré-moldada. Como a norma atual de fundações trata isso? Então, o item 8212 diz o seguinte: projeto de estacas escavadas, bem como de estacas hélice contínua, deve, sempre que considerar a contribuição da resistência de ponta, fazer menção explícita a esse critério. Então, o que seria fazer menção explícita a esse critério? No meu entendimento, seria colocar pelo menos uma nota no seu projeto dizendo que você considerou alguma parcela de resistência de ponta na sua estaca. Então você obrigatoriamente deve avisar o executor que isso foi considerado. Outra verificação bem importante em estacas é com relação aos recalques. O recalque é o deslocamento vertical que ocorre na estaca devido ao esforço normal ao longo dela e às características do solo ao longo da estaca e abaixo da sua ponta. Todas as estacas sofrem recalque, porém, nem todo recalque é prejudicial. Então, o caso de recalque mais conhecido no mundo seria a Torre de Pisa, aquela famosa torre inclinada. Aqui temos a imagem de uma rachadura típica de recalque de fundação. Bom, mas se toda estaca sofre recalque, qual o valor de recalque aceitável? Algumas bibliografias recomendam valores limite para o recalque absoluto, como, por exemplo, o livro Fundações por Estacas, Projeto Geotécnico, de Sintra e Aoki. O que é dito nesse livro? Na prática de projeto de fundações por estacas, podemos considerar os valores de recalque admissível de Meyerhoff, que são 25 mm para fundações por estacas em areia e 50 mm para fundações por estacas em argila, considerando grupos de estacas. Basicamente, existem três tipos de recalque: recalque uniforme, recalque diferencial com distorção uniforme e recalque diferencial generalizado. Por que algumas bibliografias recomendam limitar o valor absoluto do recalque? Porque se você limita o recalque absoluto numa estaca, indiretamente, você está limitando também o recalque diferencial. O que seria esse recalque diferencial? De forma simplista, o recalque diferencial seria a diferença do recalque obtido numa estaca do recalque obtido em outra estaca, em outra posição. Então tem uma certa distorção de uma estaca para outra. Se essa distorção for muito grande, pode acontecer manifestações patológicas na estrutura, como rachaduras, fissuras.
A primeira situação que temos aqui, que é o recalque uniforme de toda a edificação, raramente dá manifestações patológicas graves. Os piores casos são relacionados aos recalques diferenciais. Então, não adianta verificar a resistência geotécnica da estaca sem também verificar os recalques. Recalques elevados podem levar a situações graves numa edificação, como rachaduras, como você pode ver nessa figura aqui. Como é feito o cálculo do recalque? Segundo Alonso, no livro Dimensionamento de Fundações Profundas, o cálculo do recalque é um dos mais complexos no dimensionamento de uma estaca. O autor cita ainda que, com a utilização de microcomputadores como ferramentas corriqueiras de trabalho, métodos como o de Aoki-Lopes passam a ser mais atrativos para esse cálculo. Concluindo, é possível calcular o recalque de uma estaca na mão só em métodos muito simplificados. Não seria o caso do método de Aoki-Lopes. Então, de forma resumida, como é que funciona o método de Aoki-Lopes? Em primeiro lugar, para utilizar esse método, eu tenho que definir onde é que vai ser o indeslocável, que seria o ponto onde eu não tenho mais recalque da estaca. Então, aqui nesse exemplo, o indeslocável seria aqui. Eu devo calcular o recalque devido ao solo, que é o CWS, e o recalque elástico da estaca, que é o WP. O recalque elástico da estaca é o recalque devido ao material da estaca, concreto, aço, no caso, né? Seria a deformação elástica aqui no topo da estaca. Por isso que o recalque no topo da estaca, recalque total, que é esse W, é maior do que o recalque na base da estaca. O método de Aoki-Lopes utiliza a solução de Mindlin. Basicamente, como é que funciona isso aqui? Eu tenho uma carga P dentro do solo e eu tenho um ponto B longe dessa carga P. Eu consigo calcular a influência dessa carga nesse ponto através dessa solução aqui. O método de Aoki-Lopes, ele faz uma discretização da estaca ao longo do fuste e na ponta dela. Então aqui seria a discretização no fuste da estaca. Aqui eu estou vendo a estaca em vista, eu divido em vários pedacinhos aqui, e aqui também. E para cada um desses pedaços eu calculo uma carga P. E aqui a discretização na ponta da estaca. Eu também divido em vários pedaços, e para cada pedaço uma carga P. Então, cada uma desses pedaços, dessa discretização no caso, eu calculo o recalque devido a cada uma dessas cargas. E depois eu somo o recalque de todas essas cargas aqui e defino qual que é o recalque devido ao solo na ponta da estaca. Para calcular esse método, eu também preciso do módulo de elasticidade do solo e do coeficiente de Poisson de cada uma das camadas atravessadas pela estaca. Qual que seria a grande vantagem desse método? Se eu tiver várias estacas, por exemplo, um bloco com 3, 4, 5 estacas, eu consigo calcular o recalque na ponta de uma estaca considerando a influência de todas as estacas próximas a ela. Então eu consigo considerar o efeito de grupo no cálculo do recalque. Então, o que a norma de fundações fala a respeito do efeito de grupo? No seu item 8.3, ela diz o seguinte: entende-se, por efeito de grupo, a interação entre as diversas estacas ou tubulões constituintes de uma fundação, no processo de transmissão ao terreno das cargas que lhes são aplicadas. Essa interação acarreta uma superposição de tensões, de tal sorte que o recalque do grupo resulta, em geral, diferente do elemento isolado. Eu tenho aqui um exemplinho de um bloco sobre 3 estacas. Então, como é que eu considero o efeito de grupo no cálculo do recalque? Aqui no caso da estaca E2, nesse ponto aqui, o recalque do ponto seria o recalque devido à estaca 1, mais o recalque da estaca 2, mais o recalque da estaca 3. No caso, seria a influência dessas estacas 1 e 3 nesse ponto aqui, como nós vimos no método de Aoki-Lopes. O recalque ali no topo da estaca seria o recalque do solo nesse ponto, mais o recalque elástico, seria esse item WP. Então, meu recalque total na ponta da estaca é WS, recalque do solo, mais o recalque elástico, WP. Mas o efeito de grupo tem influência apenas no recalque? A resposta é não. Ele influencia também nas reações obtidas nas estacas. Porque se eu conheço o recalque em cada estaca, eu sei também a rigidez real dela, pois a rigidez da estaca é igual
a força aplicada sobre a estaca dividido pelo recalque dela. Então, o que eu posso fazer? Eu posso calcular as reações considerando a rigidez de cada estaca. Seria esse item KI aqui. Seria um método de Knock-and-Vet. Para calcular as reações das estacas, considerando o efeito de grupo, eu precisaria utilizar um processo iterativo. Como é que esse processo funcionaria? Poderia primeiro calcular as reações das estacas, sem considerar o efeito de grupo, considerando a rigidez delas igual, KI igual a 1 para todas. Depois, calcular o diagrama de transferência, seria o diagrama de esforço normal, ao longo de cada uma das estacas, e após isso, calcular o recalque de cada estaca. Com os valores de recalque, calcular a rigidez de cada estaca. E com os novos valores de rigidez, calcular novamente as reações, considerando as novas rigidezes. Então, teria que repetir esses passos 1 até 4 até que houvesse alguma convergência. Por exemplo, interromper o processo iterativo se as reações obtidas nas estacas diferirem menos de 0,1% das reações obtidas na iteração anterior. O efeito de grupo também influencia nas molas horizontais das estacas. Segundo Davison, para estacas espaçadas de 3 vezes o diâmetro da estaca, o coeficiente de reação mola horizontal deve ser 25% menor do que aquele considerado para estaca isolada. Mas afinal, o que são essas molas horizontais? No método de Winkler, o solo ao redor da estaca é substituído por molas horizontais, independentes entre si, como nesse exemplo aqui. Aqui temos o caso real da estaca, e aqui em B, ela está modelada pela hipótese de Winkler. Então, o solo ao redor da estaca ele é substituído por molas horizontais. Essas molas elas podem ser obtidas com base nos dados do ensaio SPT, levando em conta o tipo de solo e o número de golpes SPT de cada camada de solo. Os valores de referência mais utilizados para obter as molas horizontais do solo são sugeridos por Valdemar Tietz. Aqui nessas tabelas temos os valores sugeridos por Tietz. Então tem aqui solo argiloso, a faixa SPT e aqui o valor de M, que tem a unidade tonelada-força por metro na quarta. E aqui para solo arenoso, a mesma coisa. É importante dizer que esse valor de M ainda não é a mola horizontal. É um coeficiente a partir do qual se obtém a mola. A mola tem a unidade tonelada-força por metro, enquanto esse coeficiente tem a unidade tonelada por metro na quarta. Para calcular as molas horizontais, eu tenho que entender como é que essas molas variam ao longo da profundidade da estaca. Então, a mola pode variar de forma constante ou linear. Para solo coesivo, como argila, por exemplo, pré-adensado, é admitido que o coeficiente de mola varia de forma constante ao longo da estaca. Aqui temos a curva real do coeficiente de mola e aqui a curva utilizada dos cálculos, né? Para areias, siltes e argilas normalmente adensados, eu tenho aqui essa curva real de variação do coeficiente de mola ao longo da profundidade da estaca e eu tenho aqui a curva admitida em cálculo, que é uma curva, que é uma reta linear no caso. Então, em resumo, solo arenoso, a mola varia de forma linear ao longo da profundidade. Solo argiloso com SPT menor ou igual a 4, que seria esse normalmente adensado, a mola também varia de forma linear ao longo da profundidade. Solo argiloso com SPT maior do que 4, seria solo coesivo pré-adensado, a mola não varia ao longo da profundidade, ela é constante. Sabendo como a mola varia ao longo da profundidade, eu consigo calcular o coeficiente de mola horizontal, que é esse KH. Então, se a variação é constante, a mola é igual ao coeficiente m vezes 1 metro vezes a área da projeção da estaca. Eu tenho uma unidade em tonelada-força por metro. Se a variação é linear, a minha mola é igual ao coeficiente m vezes a distância do topo da estaca até a profundidade analisada, que é esse z, vezes a área de projeção da estaca. Vamos ver como calcular o coeficiente de mola por meio de um exemplo. Então, tenho aqui uma estaca que atravessa somente a areia. Ela tem diâmetro de 40 centímetros. Esses aqui são os valores de SPT.
para cada profundidade atravessada. E eu vou calcular o coeficiente de mola na profundidade de 7 metros. Então, o coeficiente da profundidade de 7 metros, eu vou pegar o SPT em 6 metros, que é igual a 8, porque o SPT de 6 metros é característico do solo entre 6 e 7 metros, e vou pegar o SPT em 7 metros, que é igual a 11, porque ele é característico do solo entre 7 e 8 metros. O meu coeficiente M para o SPT igual a 8 é igual a 320 tonelada-força por metro na quarta. Eu obtive esse coeficiente por interpolação. Peguei da tabela aqui e interpolei. E o meu coeficiente M para SPT igual a 11 é igual a 410 tonelada-força por metro na quarta. Também obtido por interpolação. Então o que eu fiz? Eu fiz uma área de projeção da estaca acima de 7 metros, meio metro para cima, e abaixo de 7 metros, meio metro para baixo. Então a área de projeção da estaca é igual a 0,4 metros, que é o diâmetro da estaca, vezes meio metro, que é 0,2 metros quadrados. Então como é que eu consegui calcular o coeficiente de mola em 7 metros? É igual ao valor de M, para SPT igual a 8, vezes 7 metros, porque o coeficiente varia de forma linear, vezes a área de projeção da estaca, mais o coeficiente M do SPT igual a 11, vezes 7 metros, vezes a área de projeção da estaca. Então, minha mola horizontal é igual a 320 vezes 7 vezes 0,2, mais 410 vezes 7 vezes 0,2. Então, minha mola horizontal aqui em 7 metros é igual a 1.022 tonelada-força por metro. Então, eu devo fazer isso para todas as profundidades atravessadas pela estaca. Então, eu defino o coeficiente de mola para cada uma das profundidades. Depois eu posso criar um modelo de análise, como esse aqui. Esse modelo aqui foi criado no F2, né? Posso jogar uma força horizontal, as ações que estiverem atuando aqui no topo da estaca, né? E daí eu consigo já obter o diagrama de esforços cortantes e de momentos fletores ao longo da estaca. Isso aqui é para uma direção da estaca. Eu devo fazer isso para as duas direções dela. Repare também que apesar de eu não ter momento fletor no topo da estaca, eu tenho momento fletor ao longo dela, por causa da força horizontal. Então é um erro muito comum alguns engenheiros acharem que a estaca não tem momento fletor, porque ela não tem momento fletor no topo. Mas, se tiver força horizontal no topo, vai ter momento fletor ao longo da estaca. Vamos falar agora sobre o dimensionamento estrutural da estaca. Como é que eu dimensiono uma estaca? Uma estaca é dimensionada com os mesmos preceitos de dimensionamento de um pilar, com algumas modificações que são indicadas na NBR 6122, que é a norma de fundações. Então, o que diz a NBR 6122? No seu item 863, ela diz o seguinte: as estacas ou tubulões podem, quando solicitados a cargas de compressão e tensões limitadas aos valores da tabela 4, ser executados em concreto não armado, exceto quanto à armadura de ligação com bloco. Nesse item também é dito que a resistência de cálculo do concreto, FCD, deve ser calculada conforme previsto na NBR 6118, pela seguinte expressão: FCD igual a FCK sobre γC. Mas a diferença é que o γC, que é o coeficiente de minoração do concreto, da 6118 é igual a 1,4, enquanto na norma de fundações eu tenho esse coeficiente variando por tipo de estaca, conforme vamos ver a seguir. Essa aqui é a tabela 4 da NBR 6122. Temos aqui vários tipos de estaca, como hélice contínua, escavada, Strauss, Frank, a classe de agressividade para cada tipo de estaca e a resistência característica mínima que deve ser adotada. Então, a depender da classe de agressividade, eu tenho que usar um FCK maior para a estaca. Aqui temos o valor de γC, que é o coeficiente minorador de concreto. Veja que ele é bem superior, para algumas estacas, ao indicado na NBR 6118. Na NBR 6118, esse coeficiente é 1,4. Aqui na norma de fundações, para a estaca hélice, por exemplo, ele pode ser 2,7, 3,6. Para outras estacas também varia esse coeficiente. Aqui temos a porcentagem de armadura mínima que a estaca deve ter e o comprimento mínimo.
Então, estaca hélice tem que ter pelo menos 4 metros de comprimento, escavada 2 metros, Strauss 2 metros, Frank armação integral. Aqui temos a tensão de compressão simples, abaixo da qual não é necessário armar. Então tem aqui, ó, estaca hélice contínua 6 MPa. Se eu tenho a tensão na estaca superior a 6 MPa, eu tenho que armar ela. Agora, se a partir de certa profundidade a minha estaca tem uma tensão inferior a 6 MPa e tem um comprimento de armadura superior ao mínimo, eu posso interromper a armação da estaca. Na NBR 6122, também é dito no seu item 862 que estacas sujeitas a tração ou flexão devem ter a verificação de fissuração feita, conforme a NBR 6118. Como forma alternativa e simplificada de atender a esse requisito, referente à proteção da armadura, pode-se proceder ao dimensionamento considerando uma redução de 2 milímetros no diâmetro das barras longitudinais, como espessura de sacrifício, conforme vemos na imagem abaixo. Então tem aqui o diâmetro da armadura longitudinal da estaca, e para efeito de cálculo, eu reduzo esse diâmetro em 2 milímetros para atender essa verificação de fissuração da norma de fundações. A pergunta que fica é, dá para fazer todas as verificações que vimos nessa aula na mão? Então vamos ver um resumo das verificações. A primeira, cálculo das reações das estacas. É possível calcular manualmente, mas sem considerar o efeito de grupo. Ao considerar o efeito de grupo, é necessário efetuar esse cálculo por meio de processo computacional iterativo. E eu preciso também calcular os recalques nas estacas. Resistência geotécnica. Também é possível calcular manualmente. Porém, é um processo trabalhoso, caso se calcule por mais de um método e para mais de um furo de sondagem. Vamos supor que você vai calcular por Aoki Veloso, Decorco Quaresma e Teixeira. Se você fizer isso em um furo de sondagem, você tem que fazer 3 cálculos. Se você tiver 3 furos de sondagem no seu projeto, já são 9 cálculos. Recalques. Calculando pelo método de Aoki-Lopes, que é o método mais completo conhecido aqui no país, não seria possível efetuar o cálculo de forma manual. Efeito de grupo. Também não seria possível calcular de forma manual, tanto na análise de recalque como de reações das estacas. Análise estrutural. Seria possível obter os coeficientes de mola por meio de cálculo manual, porém seria um processo trabalhoso, mas seria possível. Os esforços somente poderiam ser obtidos por meio de software, como o F-Tool, por exemplo. Dimensionamento estrutural. O dimensionamento pode ser feito por meio de ábacos, mas não é preciso, e é preciso verificar se os ábacos têm a possibilidade de inserir o coeficiente de minoração do concreto diferente de 1.4. Caso contrário, você vai cometer um erro. A forma mais completa de efetuar o dimensionamento estrutural é por meio de processo iterativo no cálculo da flexão composta oblíqua. Ainda deve-se levar em conta as exigências da NBR 6122, como coeficiente minorador de concreto, verificação de fissuração, entre outros, com relação ao dimensionamento. E se eu dissesse para você que todas essas verificações podem ser feitas dentro de um único software? Vou mostrar para vocês esse software, que é o software Stack Pro. Então, o que esse programa faz? Ele faz todas as verificações que eu mencionei aqui na aula, tá? Como é que funciona, basicamente, ele? A primeira aba dele é a aba de dados do SPT. Você pode lançar até 10 furos de sondagem. Aqui eu lancei 3 furos de sondagem. E aqui você preenche o número de golpes SPT. E aqui você define a espessura de cada camada de solo. Preenchendo esses dados, na aba de lançamento, você define qual tipo de bloco de fundação você deseja utilizar. Tem bloco de 1 estaca até 10 estacas. Eu posso trocar o tipo de bloco. Define a altura do arranque. No caso, se eu colocar um arranque diferente de 0, tem um pilarete aqui. Altura do bloco de fundação. Tipo de estaca. Você pode restringir a escolha de estaca devido ao nível d'água. Nesse caso, eu tenho um nível d'água bem superficial, por isso que a estaca Strauss escavada não aparecem aqui. Mas se eu desmarcar a opção, eu posso escolher
outro tipo de estaca aqui. Aqui eu defino a seção da estaca. Posso editar a seção da estaca para um valor diferente desse. 45, 35, outro valor qualquer. Posso definir o espaçamento entre as estacas. Aqui o espaçamento entre elas está de 120 centímetros. Se eu desmarcar a opção, eu posso modificar esse valor. 140, por exemplo. 180. Vou voltar para 120 aqui. Aqui é o comprimento lateral do bloco de fundação, que é a distância do bloco até a face da estaca, né? E embutimento. Está com 5 centímetros, mas posso adotar um valor maior se eu quiser. 15, por exemplo. Certo? E aqui eu lanço as ações sobre o bloco de fundação. Nesse exemplo aqui, eu tenho 100 toneladas. Você vê as forças aqui, das figuras, né? Força horizontal de 3 toneladas em X e 3 em Y. E não tem momento fletor. Uma coisa que o programa define de forma automática é o momento ocasionado por essas forças horizontais. Então aqui eu tenho uma força de 3 toneladas força, né? E eu tenho um braço de alavanca aqui, que dá quase a altura do bloco de fundação. Então 3 vezes esse braço de alavanca é o momento fletor. Para efeito de cálculo e distribuir as reações sobre as estacas, o programa considera esses momentos de forma automática. Outro recurso bem legal que eu tenho aqui é editar as coordenadas das estacas e dos vértices do bloco de fundação. Basta eu clicar aqui em editar, tá? E eu posso editar qualquer coordenada aqui do vértice do bloco, da estaca. Por que isso é importante? Porque é bem comum na execução, né, que a estaca não seja cravada exatamente na posição prevista em projeto. Então ela pode variar um pouquinho para o lado, para o outro, né? Então, no Stack Pro, você tem a opção de vir aqui e editar as coordenadas da estaca. Então, se a execução errar a alocação das estacas, você consegue editar as coordenadas aqui dentro do programa e refazer todas as verificações que ele faz. Tenho também a aba de parâmetros geotécnicos. Aqui eu tenho todos os parâmetros de cálculo do programa, do método de Ock-Veloso, Teixeira, Decor-Quaresma, Antunes e Cabral, que são métodos para obter a resistência geotécnica das estacas. Aqui eu tenho os parâmetros para a obtenção das molas horizontais das estacas. Então eu posso editar esses parâmetros se eu desejar. Posso escolher como é que eu obtenho o coeficiente M aqui. Pode ser por interpolação ou o menor valor da faixa, né? E com esses valores aqui, o programa ele consegue definir de forma automática as molas ao longo da profundidade da estaca. Aqui tem o parâmetro de cálculo para o efeito de grupo. Então eu posso fazer uma análise só de recalque, recalque e reações. Aqui o número máximo de iterações que eu tenho, que está configurado como 10 o padrão. Variação máxima de uma iteração para outra para convergir o método. E erro máximo absoluto de uma iteração para outra para ver se o método convergiu também. E tenho aqui parâmetros para o cálculo dos recalques em estacas. Tenho aqui tipo de solo, a faixa de SPT, módulo de elasticidade por tipo de solo e coeficiente de Poisson. Todos esses parâmetros são utilizados no cálculo do recalque. Posso definir onde é que está o indeslocável da estaca, que seria a distância abaixo da ponta da estaca, o padrão é 5 metros, mas eu posso modificar isso aqui. Posso modificar a divisão da estaca, aqui é a discretização da estaca, N1, N2, da ponta do fuste, né? E aqui é o meu recalque admissível, que por padrão é 20 milímetros no programa. Também tenho a aba de parâmetros estruturais. Nessa aba eu tenho aquela tabela 4 da NBR 6122. Você pode até editar a tabela se desejar. Tem aqui a tensão de compressão, abaixo da qual não é necessário armar a estaca, classe de agressividade ambiental, FCK, coeficiente minorador. Aqui eu defino os materiais da estaca, aqui no caso é concreto, com agregado, dimensão de agregado, classe de agressividade, FCK. O FCK ele pegou automaticamente pela classe agressividade. Tem a opção aqui para reduzir em 2 milímetros o diâmetro das armaduras longitudinais, que é aquela verificação de fissuração da norma. Aqui eu posso editar o módulo de elasticidade. Se não editar, ele calcula automático. Cobrimento da estaca, coeficiente de ponderação das ações, coeficiente de ponderação das cargas geotécnicas no estado limite último. E aqui é o minorador do concreto. Aqui a estaca hélice contínua, minorador 2.7.
Mas se eu usar uma classe de agressividade 3, ele muda automaticamente o minorador. Eu tenho parâmetros de análise, como o sobreconsumo da estaca hélice contínua, que seria o aumento do consumo de concreto para esse tipo de estaca, tá como default de 25%. Desconsiderar ou não peso próprio da estaca, no caso, estaca submetida à tração, desconsiderar é a favor da segurança, tá? Configurações referentes ao diagrama de interação, de flexão composta oblíqua, tensão de tração admissível. O que o programa faz? Além de verificar a tensão de compressão limite, abaixo da qual não precisa armar a estaca, ele verifica se a estaca tem tensão de tração abaixo dessa aqui também. Se a tensão de tração da estaca for superior a essa, ele continua armando a estaca daí. E vamos aqui agora para a aba de resultados geotécnicos. Então aqui eu tenho a opção de desprezar a atrito lateral no primeiro método da estaca, limitar a resistência de ponta a 25% da resistência de atrito lateral. Então aqui tem uma resistência de ponta de 15 toneladas, mais ou menos. Se eu desmarcar essa opção, é uma resistência de ponta bem maior. Só que como é uma estaca hélice contínua, o recomendado é que eu limite, tá? Eu posso também modificar até essa porcentagem se eu desejar, colocar outra porcentagem aqui. Aqui é a profundidade da estaca, tá? E aqui eu marco se eu quero considerar ou não o efeito de grupo. Aqui estão os fatores de segurança da estaca, fator de segurança global igual a 2, fator parcial para os métodos de Decor-Quaresma, né? E aqui eu posso escolher qual método que eu quero ver. Tem aqui a Ock Veloso, Decor-Quaresma, Teixeira e Antunes e Cabral. Então eu posso trocar para Antunes. Eu estou vendo a resistência geotécnica da estaca, no caso para o furo SP1. Eu posso ver no furo SP3, se eu quiser, né? Essa resistência aqui, no caso, ela está sem o fator de segurança global, aqui na imagem. E aqui na tabelinha, eu tenho a carga admissível já considerando o fator de segurança global. Então eu tenho a carga geotécnica, que é sem o fator de segurança global, que é o PGEL, e a carga admissível. E aqui eu tenho o resultado para todos os métodos, a Ock, Decor, Teixeira e Antunes e Cabral. Posso escolher qual furo da SPT que eu desejo ver aqui, furo 3, furo 1, furo que deu menor carga admissível. Aqui, no método de cálculo da carga geotécnica, está escolhido o método que deu menor carga admissível. Nesse caso aqui foi a Ock Veloso. Se eu quiser, eu posso escolher outro método. Vamos dizer que é o Decor-Quaresma. Até se você reparar, aqui em Ock Veloso, a minha carga admissível é de 33,77 toneladas, que ele mostra aqui abaixo da figurinha, né? E para Decor-Quaresma, minha carga admissível é bem maior, 47,5 toneladas. Esse item aqui é bem interessante, específico para estacas tracionadas. O que acontece? Ele define o cálculo da carga geotécnica com a porcentagem da carga de atrito lateral, que é o que muitos autores recomendam. Eles recomendam reduzir em até 30% a carga de atrito lateral, calculada pelo método, no caso de estaca tracionada. Então, quando o programa tem uma estaca tracionada aqui, ele calcula a carga admissível considerando 70% da carga de atrito lateral e sem considerar a resistência de ponta. Aqui tenho o furo SPT escolhido, então o programa faz os cálculos aqui para o furo com menor carga admissível, no caso o furo 2 aqui, mas eu posso escolher outro furo aqui, certo? Posso editar os parâmetros de cálculo do recalque, o programa define de forma automática, mas se eu marcar essa opção, eu posso editar os valores aqui, sem problema. E aqui eu tenho boa parte dos resultados dessa aba. Aqui eu mostro o bloco de fundação, tem a reação por estaca, que o programa calcula de forma automática. Então tem estaca aqui de 21 toneladas, até 26, quase 27, né? Ele mostra também qual que é a carga admissível à compressão, carga admissível à tração e o peso próprio da estaca. E qual verificação que ele faz? Ele considera a carga solicitante na estaca, soma com peso próprio e verifica se essa somatória é menor do que a carga admissível. Se for menor que a carga admissível, ele deixa os textos aqui em verde. Se for maior, no caso, se não estiver atendendo a carga admissível, fica em vermelho. Então o usuário sabe qual estaca que não está passando. Se eu clicar aqui,
eu posso trocar para visualização dos recalques por estaca. Então, nesse caso aqui, o meu recalque máximo deu 1,5 mm, bem pequeno, e eu estou com a opção de considerar efeito de grupo. Se eu desmarco essa opção, vejo que o recalque diminui, porque aqui eu estou considerando o recalque da estaca isolada. Se eu marco a opção, volta a ser 1,5 mm. Em análise estrutural, eu tenho todos os diagramas de esforços por estaca e diagrama de deslocamento também. Se eu clicar aqui, eu posso escolher qual estaca eu quero visualizar. Aqui eu estou vendo os diagramas da estaca E1. Posso trocar para a estaca E5, que é a estaca mais carregada, se eu não me engano. Aqui eu tenho os esforços característicos, o esforço normal característico, o esforço normal de cálculo. Aqui eu tenho o esforço cortante ao longo da estaca, na direção B, esforço cortante na direção H, tem valores característicos de cálculo também. E aqui eu tenho momento fletor na direção B e momento fletor na direção H da estaca. No caso aqui não muda, porque o bloco de fundação tem forças horizontais iguais nas duas direções. Aqui eu tenho uma representação do deslocamento horizontal da estaca ao longo da sua profundidade na direção B e na direção H. E se eu clicar aqui, eu posso ver as tensões ao longo da estaca. Aqui em vermelho eu tenho a tensão mínima da estaca, em azul a tensão máxima. É por esse diagrama de tensões que o programa define de forma automática até onde ele deve armar a armadura longitudinal da estaca. Até olhando o diagrama de esforço normal, a gente pode ver que a estaca não precisaria desse comprimento todo. Então ela está com 20 metros de comprimento, só que ela zera o esforço normal um pouquinho antes de 17,5 metros. Então eu vou fazer uma estimativa aqui, eu vou em resultados geotécnicos, vou mudar a profundidade da estaca para 16 metros, veja que continua passando, tudo em verde aqui. Recalque aumentou um pouquinho, para 3,12 milímetros. Volto em análise estrutural, vejo aqui os novos diagramas. Agora já chega alguma carga na ponta da estaca aqui. A coisa que eu posso fazer no Stack Pro é editar as molas horizontais da estaca. Então eu venho aqui, clico em editar molas. Essas molas aqui, o programa definiu de forma automática, com base nos valores de chat, mas eu posso editar. Basta eu clicar em alguma linha aqui e editar esses valores se eu quiser. Vamos ver agora o dimensionamento estrutural das stacks. Então, o programa define de forma automática o comprimento da armadura longitudinal. Ele define de acordo com aquele diagrama de tensões. Aqui a armadura está indo até mais ou menos 8 metros de profundidade. Eu posso definir o diâmetro da armadura longitudinal, de 10 até 25 milímetros. Quantidade de armaduras, posso aumentar se eu quiser. Eu posso ancorar a armadura no topo do bloco. Se eu habilitar essa opção, ele ancora até o topo do bloco de fundação. Para estacas tracionadas, ele ancora até o topo, de forma automática, mesmo que essa configuração esteja desmarcada, porque é uma recomendação da norma de fundações. Posso arredondar o comprimento da armadura para um múltiplo de 1 metro ou de meio metro. No caso, para ficar com o valor inteiro aqui, não ficar com o valor quebrado, né? Aqui eu defino os estribos. No caso, está o estribo de 6,3 milímetros. Espaçamento entre estribos. Posso definir até onde contabilizar o volume de concreto da estaca. Pode ser topo da estaca, topo do bloco ou nível do solo. E para calcular as armaduras, eu clico sobre o botão Calcular Armaduras. Ele faz o cálculo da armadura longitudinal, considerando o processo iterativo por flexão composta oblíqua, que é o processo mais utilizado nos principais softwares do mercado. Então aqui eu tenho o diagrama de interação da estaca, e aqui ele indica para mim qual a situação crítica com relação ao dimensionamento do momento fletor. Aqui ele fala que é para a estaca 4, na profundidade 5 metros. Então, aqui em estaca, vou trocar para a estaca 4, profundidade 5 metros. Tem um fator de segurança de 1,56. Então, com relação ao dimensionamento da armadura longitudinal, está bem folgado. Ele faz uma verificação à compressão. Aqui eu estou com um fator de segurança de 3,45. Então, o esforço normal de compressão está atendido.
E aqui ele faz uma verificação ao esforço cortante, que também foi atendido por esse estribo aqui de 6,3 a cada 13 centímetros. Além disso, o programa também indica o detalhamento da estaca em vista e em seção, mostra o resumo de materiais para uma estaca e o resumo de materiais considerando todas as estacas do bloco de fundação. No caso, temos um bloco sobre 5 estacas. Espero que você tenha gostado do vídeo. No começo do vídeo, eu mostrei quais são as principais verificações que devem ser feitas com relação ao projeto de estacas. E aqui na parte final, eu apresentei para vocês o software Stack Pro, que tem todas essas verificações dentro do programa. Você consegue fazer todas as verificações, desde o cálculo das reações e da carga geotécnica das estacas, até o cálculo das armaduras das estacas. Muito obrigado pela atenção.